O lobisomem nas estradas de Minas. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Era a temporada da colheita de café em Minas Gerais. Para você que não conhece o estado, saiba que a maior parte das plantações do café são feitas em regiões de serras. E por diversas vezes se torna muito trabalhoso para os motoristas de caminhões chegar até esses lugares e pegar a colheita. Um desses motoristas conta que uma certa vez que ele foi pegar as colheitas, ele passou por maus bocados. Era a época em que havia lua cheia. Ele carregou o caminhão e tinha que descer a serra. Por ser um terreno muito íngreme e a estrada ruim, ele tinha que se locomover lentamente, pois se ele não tivesse cuidado, ele poderia tombar o caminhão. E se isso acontecesse, ele iria rolar montanha abaixo e com certeza ele iria perder a sua vida. O caminhão não suportou rodar por diversos quilômetros em marcha lenta. O motor esquentou tanto que ele teve que passar a noite no meio da estrada. Ele sabia muito bem que aquela noite seria bastante desconfortável, mas o que ele não imaginava é que ela também seria uma noite de terror. Ele estava em uma região entre fazendas, na descida de um vale. Ele conseguia ver no final daquela estrada uma fazenda que estava com as luzes acesas. Mas ele não quis perturbar ninguém e permaneceu dentro do seu caminhão. Ele arma sua rede e tenta dormir um pouco, mas era cedo demais e tudo o que ele tinha era um pacote de bolachas e um pouco de água. Já que ele não consegue dormir, ele decide se levantar e observar um pouco a luz das estrelas. Ele senta no capô do caminhão e encosta no para-brisas. Pega o seu pacote de bolacha e toma um pouco de água. E ele termina desfrutando de uma bela noite iluminada, e a lua cheia estava surgindo atrás daquelas serras. Ele termina cochilando ali mesmo do lado de fora de sua cabine. Mas ele desperta, pois o frio da noite já estava apertando. E quando ele está descendo do caminhão, ele escuta um uivo apavorante. Ele imaginou que poderia até mesmo ser um cão, mas para uivar daquele jeito, tinha que ser um cão muito grande. Aquele uivo estava ecoando pelas montanhas. Ele decide entrar na sua cabine e ficar quieto em sua rede. Ele pega a sua velha jaqueta e veste, pois o frio já estava forte demais. Aquele uivo parecia estar mais próximo do seu veículo. Ele sente um calafrio percorrer por todo o seu corpo. Ele não sabia dizer se era pelos uivos ou pelo frio da noite. Aqueles uivos cessaram quando parecia estar apenas a poucos quilômetros de onde ele estava. Para sua sorte e azar, a lua estava iluminando bastante o local, e ele podia enxergar qualquer coisa que estivesse se aproximando do veículo. Ele percebe que um vulto negro parecia estar subindo a estrada. Ele não tinha muita certeza, pois aquele vulto parecia ser muito escuro e ele parecia se camuflar nas sombras das árvores que estavam à beira da estrada. Quando aquele ser aparentava estar a uns 500 metros do seu veículo, ele percebeu que não era apenas um vulto. Aquilo estava se aproximando dele. Aparentava ser um cão muito grande. Estava se movendo sobre 4 patas. E ele podia ver os seus olhos amarelos. Aquela criatura para no meio da estrada, como quem tivesse enxergado o caminhão apenas naquele instante. Aquela criatura se abaixa e parecia estar analisando o caminhão. Nosso motorista ficou imóvel em sua rede. Não queria nem mesmo respirar. Então aquela criatura entra no capim alto que estava na beira da estrada. Como eu disse antes, era uma sorte e azar, tudo está muito claro. O motorista agora sabia que tinha algo se movendo pelo capim. Ele não sabia se a criatura tinha ido embora ou se estava à espreita, esperando que ele saísse do caminhão. E então, um uivo estridente e assustador é ouvido do lado do caminhão.
Aquele uivo era tão alto que estremecia toda a cabine. O motorista sentiu-se paralisado. A única coisa que ele conseguia mexer eram seus olhos, procurando aquela criatura no mato ao redor. Ele percebe que uma sombra estava no lado da porta do motorista. Ele continuava sem mover um músculo, sentia o seu corpo rígido e uma cãibra poderia acontecer a qualquer momento. Mas ele sabia que não podia se mexer ou aquela criatura poderia atacar. Mas sua atitude parecia não surtir ter efeito, pois ele começou a ouvir um rosnado no lado da porta do motorista. E aquele rosnado parecia estar aumentando a cada instante. Ele tinha um pequeno porrete, mas sabia que aquilo não seria suficiente para conter aquela criatura. Ele percebeu que aquele ser estava dando a volta no caminhão, e quando ele passa na frente da cabine, ele vê os pelos daquela criatura. Aquele ser parecia querer olhar nos olhos dele antes de poder atacar. E quando a criatura chega até o outro lado, ele desce de sua rede e tenta ligar o seu caminhão. A criatura pareceu se assustar e pula para dentro do mato, mas seu caminhão apenas faz barulho, não consegue ligar o motor ainda. Ele insiste, tentando ligar o seu caminhão, e aquela criatura volta para a estrada e solta um grito aterrorizante na direção do motorista. O lobisomem morde o espelho retrovisor e passa a morder também a cabine, e ele começa a cravar suas unhas no para-brisa do veículo. Quando ele percebe que suas unhas cravam no para-brisa, ele sobe na cabine e começa a querer quebrar o vidro. Finalmente, o motor do caminhão pega e ele acelera o máximo que pode, descendo aquela ladeira, sem se preocupar se a carga estava bem amarrada ou não. O lobisomem continuava com suas garras cravadas no para-brisa e gritava para o motorista enquanto ele descia a estrada. A estrada estava muito ruim e o caminhão começava a querer saltar de um lado para o outro. Ele dá uma freada brusca por conta de um grande buraco, e as garras do lobisomem se desprendem do para-brisa. Como o caminhão está balançando muito, o lobisomem acaba caindo para a lateral da estrada. E o motorista pensa que ele havia desistido dele, mas o que ele menos esperava era que aquele ser começasse a correr na lateral com o motorista. Ele podia ver seus dentes protuberantes e aqueles olhos amarelos brilhando com a luz da lua. Ele está chegando no final da estrada, e quando ele observa a fazenda, ele buzina, esperando que viesse a ajuda daquele local. Ele passa por cima da cerca e continua com os solavancos até chegar próximo da porta daquela fazenda. O homem abre a porta da casa com uma espingarda nas mãos e pede para que ele entre rápido. O motorista não vê, mas o homem dispara na direção que poderia estar vindo o lobisomem. Eles fecham a porta e a criatura passa a rondar ao redor da casa, procurando o local em que pudesse entrar. Eles ouvem rosnados, uivos e arranhões em portas, paredes e janelas. O dono da casa está o tempo todo com a arma na mão. Ele apontava a arma para o local onde podia-se ouvir os arranhões e rosnado do lobisomem. E aquele movimento fica até por volta das 4 da manhã, quando eles começam a ouvir o lobisomem uivar indo para longe. Finalmente, eles sabem que aquela criatura está indo embora. No outro dia, ao despertar, eles estão tomando café, e o dono da casa diz que o motorista teve sorte, pois eles sempre ouviam o lobisomem passar pela região nas noites de lua cheia. Por esse motivo, a família não tinha cachorros, pois quando eles tinham, atraía o lobisomem para a casa deles. Mas eles nunca souberam de alguém que tivesse sido atacados. Sempre era apenas os cachorros da fazenda. O motorista agradece pela ajuda e volta pela estrada pegando os sacos de café que caíram do caminhão. Ele amarra tudo novamente e vai fazer as entregas.
dizendo que a próxima vez que for para aquela região, vai pedir para dormir em alguma fazenda, porque ele não espera encontrar novamente com o lobisomem de Minas. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.